E aí, galera do segundo ano da noite do Sênico Teles, PET 5, semana 4. Se semana passada, na semana 3, o tema foi a Segunda Guerra Mundial, nesta semana que encerra o volume 5, o tema é a Guerra Fria. Lembrando vocês que nós estamos na primeira semana de novembro, estamos iniciando esse mês de novembro, e assim como em outubro nós tivemos o Outubro Rosa, que foi um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Agora, esse mês de novembro, nós temos o chamado Novembro Azul, que é o mês de campanha para conscientizar, prevenir e combater o câncer de próstata, que é uma das 5 doenças que mais matam homens no Brasil e no mundo. Então, assim como nós fizemos em outubro, gravamos todas as nossas teleaulas em outubro de rosa. Neste mês de novembro, todas as nossas teleaulas nós vamos gravar também de azul. Tá joia? Tema da semana: Guerra Fria. Beleza? Queridos, a Guerra Fria, ela começa pouco depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Muita gente acredita que a Guerra Fria ela teve início já em 1945. Não. Em 1945, os americanos mostraram para o mundo que eles detinham a tecnologia de fabricação da arma mais temida daqueles tempos, da história da humanidade, a bomba nuclear. Mas 2 anos depois, em 1947, a União Soviética, liderada pela Rússia, era um país formado pela União da Rússia e mais 15 repúblicas, também vai mostrar, através de testes que vão ser validados por outros países, que eles também dominam a fabricação da bomba atômica. E a partir daí, então, começa uma rivalidade entre americanos e soviéticos pelo controle, pela influência do mundo. Os americanos vão defender o capitalismo, a democracia, o dinheiro, a riqueza, a privacidade, o direito à propriedade privada, enquanto os soviéticos vão defender a sua teoria comunista, socialista, de não haver diferença entre pobres e ricos, de ninguém ser dono de nada, tudo pertencer ao governo, ter um governo autoritário, ditatorial, onde nada pode ser dito, nada pode ser falado, tudo é rigidamente controlado pelo governo. Então, essas duas grandes potências militares e com ideologias bem diferentes passam a disputar o domínio, a influência do mundo. E por causa dessa disputa, vários conflitos militares aconteceram no mundo. Mas o interessante dessa história toda é que os americanos e os soviéticos, eles mesmos, nunca brigaram entre si. Eles mesmos nunca se enfrentaram diretamente, até porque se tivesse um conflito militar direto, com certeza tanto um lado quanto o outro usariam a bomba atômica. E talvez nós não estivéssemos aqui para contar a história, porque talvez esse planeta ou a nossa espécie nem existiria. Mas eles acabaram ficando só na ameaça. Havia havia no ar, aquela constante ameaça de uma possível guerra, de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Por isso o nome dado de Guerra Fria, porque na verdade os dois países nunca se enfrentaram de verdade. Ficou só na ameaça. Mas a rivalidade entre eles causaram pequenas guerras, algumas de consequências bastante danosas e duradouras, entre outros países, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, entre 1950 e 53, a Guerra do Vietnã, entre 1963
62, 63 até 1975, enfim. Outras guerras que ocorreram em torno do planeta por causa da briga entre as ideias capitalistas defendidas pelos norte-americanos e as ideias comunistas defendidas pelos soviéticos. Os dois países acabaram disputando também quem era melhor em outras áreas. Um dos setores que eles mais investiram, gastaram muito dinheiro, foi no setor militar. Cada um vinha com uma arma, um míssil, uma bomba mais poderosa do que a outra, mostrando, olha, mexe comigo que eu tenho uma arma muito mais poderosa que você. Então, houve um investimento militar muito grande. Outra coisa, na área tecnológica, houve um grande desenvolvimento, um grande avanço. Talvez esse tenha sido o lado positivo da Guerra Fria. Por quê? O lado tecnológico que se tornou mais ferrenho ali na disputa entre os dois países foi a chamada corrida espacial. Essa tentativa de chegar à Lua, de levar o homem ao espaço, de desvendar cada vez mais o universo, acabou levando os dois países a desenvolverem tecnologias que hoje fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, as transmissões via satélites, o sistema de telefonia móvel, como o celular, que a gente hoje usa para se comunicar, para gravar, um monte de coisa, né? E o setor esportivo também, a área esportiva acabou virando também um cenário de rivalidade. Os dois países eram os grandes adversários na época das Olimpíadas. Cada um queria levar mais medalha para casa. E por causa dessa disputa, os atletas passaram, né, cada vez mais a terem treinamentos, uma alimentação, vestuários cada vez mais aperfeiçoados às suas modalidades, que acabaram favorecendo nós, pobres mortais, porque graças a esses investimentos nos atletas olímpicos, nós tivemos um avanço da área nutricional, um avanço da área de tecidos, de roupas, na área da educação física, né, na questão da saúde. Então foram muitos os setores em que os dois países procuraram sempre superar um ao outro. E é claro, né, os Estados Unidos, tudo que eles desenvolviam de novidade, eles depois tornavam aquilo uma forma de ganhar dinheiro, capitalizavam em cima. A União Soviética não. Era um segredo guardado que eles não divulgavam para ninguém, porque ali estava em jogo apenas o fato, o prestígio, o gosto de mostrar, olha, eu tenho os atletas mais eficientes porque nós somos mais capazes do que os Estados Unidos, mas o segredo da gente a gente não revela. Muito bem, então na página 106 tem a definição de Guerra Fria, que é importante que você leia. Depois na página 107 tem um texto, tem até um desenhinho, que é um globo, né, um desenho clássico, que é um globo mostrando o mundo dividido, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Tem a bandeira dos Estados Unidos cobrindo metade do planeta Terra e a outra metade sendo coberta pela bandeira da União Soviética. Então é o que nós chamamos em geografia de mundo bipolar, né? Um mundo em dois polos. Ou você era capitalista, defensora dos Estados Unidos, ou você era comunista, defensor da União Soviética. O Brasil se posicionou oficialmente em 1947, quando o presidente do Brasil era o general Eurico Gaspar Dutra. E o Brasil, não era de se esperar, tornou-se um aliado dos Estados Unidos. Portanto, nós fazemos parte do bloco capitalista. Então, tudo que era de viés comunista no Brasil passou a ser perseguido e proibido, certo? Bem,
Na página 107 começa então a se falar do texto que fala exatamente quando começou a Guerra Fria, das principais guerras localizadas que foram motivadas por essa briga entre eu quero ser capitalista e eu acho que o meu país tem que ser socialista. Na página 108 continua esse texto, tá joia? Que vai mostrar para nós que essa guerra ela vai terminar no final dos anos 80, virada para o início da década de 1990, quando há uma falência da União Soviética, né? Nos anos 70, a União Soviética já não andava bem das pernas financeiramente, eles já não tinham mais aquele potencial econômico para investir, tanto que depois que os americanos enviaram o homem à Lua, os soviéticos não conseguiram fazer nada mais extravagante, mais avançado do que isso. Porque quem começou essa questão espacial foram os soviéticos. Aí os americanos vinham, faziam uma coisa mais além, os soviéticos vinham, inventavam uma coisa mais legal, aí os soviéticos vieram e conseguiram levar o homem até o espaço, né? O Yuri Gagarin, em 1961, tanto que ele disse a famosa frase, né? A Terra é azul. Foi o primeiro homem a ver o planeta Terra de fora do planeta. E aí depois veio a grande virada dos americanos, que foi a ida dos homens à Lua em 1969. Então, depois disso, os soviéticos já não tinham condições econômicas para fazer algo mais magnífico que a chegada do homem à Lua. O país passou a enfrentar grandes dificuldades e já não dava mais para continuar competindo com os americanos, que tinham capital, né, que tinham tudo que eles desenvolviam, eles transformavam em negócio, em dinheiro, coisa que os soviéticos não faziam, porque lá tudo era do governo, tudo era estatizado, lá não tinha essa coisa do consumismo que sempre teve nos Estados Unidos, no bloco capitalista. Então, os próprios soviéticos, em meados da década de 1980, mais precisamente a partir de 1985, os próprios soviéticos eles começam a tomar uma série de medidas que vão permitir que eles comecem a deixar de serem socialistas e também se transformem num país capitalista. E aí, no final dos anos 80, todos os países que eram comunistas, socialistas, que eram aliados e, né, que pertenciam ao bloco comunista, ao bloco soviético, passam também a serem capitalistas. E aí a Guerra Fria perdeu o sentido, porque a essência da Guerra Fria era a briga entre ser capitalista ou ser comunista. A partir do momento que o país que era comunista também se transforma em capitalista, perdeu a graça. Acabou que ficou tudo igual, certo? Muito bem. E aí, na mesma página, na página 78, tem então 3 perguntinhas básicas sobre a Guerra Fria. A primeira é: explique o que foi a Guerra Fria. É só dizer o que é, explicar e dizer o que foi. O conceito, a definição, a resposta se encontra lá na página 106. Tá bom? A pergunta B. Qual o principal elemento dessa guerra, né? O que provocou a Guerra Fria? Né? Qual que era o motivo da disputa? Eles disputaram em ser melhor em vários setores, mas um setor foi a causa maior. Então, que setor era esse que gerou essa guerra? Que gerou essa disputa entre americanos e soviéticos, né? E essa divisão do mundo em dois grandes blocos. E a perguntinha C é: qual a relação da Guerra Fria no cenário brasileiro? Ou seja, como que a Guerra Fria interferiu na história do Brasil. Essa parte vocês vão encontrar
na página 108, no antepenúltimo parágrafo. A resposta está no antepenúltimo e no penúltimo parágrafo. Tá? Mas eu posso adiantar para vocês que um dos fatores que pesou muito, que influenciou muito primeiro, que o Brasil já era um país capitalista, já comunista aqui já não era bem-vindo desde da época do Getúlio Vargas, e logo que isso começou a rivalidade entre americanos e soviéticos, o Brasil se posicionou como um aliado americano. Todos os presidentes que o Brasil teve, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, eles tiveram muitas vezes que tomarem decisões pensando nessa questão. O que mais tentou fugir um pouco desse quadro que predominava no mundo foi o Jânio Quadros, mas acabou que foi tão prejudicial que ele acabou ficando na presidência apenas 7 meses. Ele trouxe o Che Guevara, que ajudou o Fidel Castro a implantar o comunismo em Cuba. Aquilo foi um escândalo internacional, os americanos ficaram horrorizados, pediram a cabeça do Jânio e tiveram 7 meses depois da sua posse. Então, muitas coisas que aconteceram no Brasil entre 1947 até 1964 está diretamente ligado a essa questão de você tomar determinadas decisões, tomar determinadas medidas, pensando que você faz parte de um determinado grupo e que qualquer coisa que você faça que possa lembrar ou se aproximar da ideia do grupo adversário, você já não pode fazer, mesmo que fosse benéfico para o país. Então, essa influência é muito grande. Então, no antepenúltimo, no penúltimo parágrafo do texto na página 108, vocês acham a resposta da letra C, da pergunta C. Beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês. E agora nós ficamos aguardando o PET 6. Tchau, tchau.